Quintou, não é mesmo? E hoje é dia 2 de abril, pouquinhos minutinhos que antecedem o horário do almoço, não é mesmo? E eu estou aqui hoje com o maridão, voltando para casa porque a agenda já foi lotada pela manhã em Cascavel. Fizemos uma série de atividades, inclusive para você que sempre nos acompanha. Fomos sim fazer uma visita na clínica veterinária Pronto Vet, aonde o abençoado está internado. Ele que foi vítima de acidente de trânsito ontem aqui na 369 e que retornamos a Cascavel durante a madrugada para interná-lo na clínica. E ele está sob os excelentes cuidados aí de toda a equipe médica da Prontovet. Mas nesta data mais que importante, nós temos um assunto maravilhoso para tratar. Qual é o assunto, Valdinei? É sobre o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Realmente eu sei que você aí já viu que nesta data, sim, estão buscando, e até dentro de todo esse mês e o ano todo, é muito importante nós tratarmos sobre este assunto. Justo porque vale a pena este bate-papo com o Valdinei, porque vocês viram que ele está muito bem credenciado, identificado, e ele tem o que falar para vocês. É importante essa data para as pessoas que têm dúvidas se são ou não autistas, que procurem descobrir. Eu particularmente descobri o ano passado, a partir de agosto. Eu tinha dúvidas sobre os meus comportamentos e foi aí que levou-me a buscar um atendimento especializado para eu saber se eu era ou não autista. A investigação durou quanto tempo? A investigação ela durou cerca de 10 encontros, vamos supor 2 meses, com a neuropsicopedagoga, mas a psicóloga, o neuropsicólogo pode fazer esta avaliação. E após esta avaliação, eu procurei um psiquiatra ou você pode procurar um neurologista para te laudar baseado naquela avaliação neuropsicológica que você fez ou irá fazer. Então é interessante, Ana Grossi, esse dia de conscientização mundial sobre o autismo, que não é que esteja em voga o autismo hoje, mas é interessante as pessoas elas se conhecerem, até mesmo para que os familiares, as outras pessoas acabem entendendo como a pessoa é e também aqueles comportamentos que a pessoa tinha lá atrás e o companheiro, a mãe ou o pai não sabia explicar. Com o autismo, tanto a pessoa com autismo quanto os familiares, eles acabam se conscientizando e a partir daí procura uma nova identidade para a pessoa com espectro autista e também para os familiares de um modo em geral. Quais eram as atividades que você entendia que não eram habituais de uma pessoa até então normal, né? Com todo respeito dizendo isso. Eu particularmente não gostava de me socializar, tinha uma rotina rígida em relação a trajetos, a horários. Então, quando particularmente eu tinha que sair da minha rotina, vamos supor, quando eu estava no Acre para o meu trabalho, eu sempre pegava o mesmo caminho, levantava praticamente o mesmo horário. E quando eu saía desse trajeto, mesmo que eu fosse fazer alguma coisa que eu via que era para o meu bem, isso já me desregulava. Então, por mais que eu sabia que era para o meu bem, mas como eu estava saindo da minha rotina, isso já me desregulava assim internamente. Eu tinha que acabar me regulando e voltando ao normal. Então, é a falta de socialização, a rigidez cognitiva, os mesmos fazeres, os mesmos. Às vezes a pessoa com espectro autista, ele aperta muito a mão, esfrega muito a mão ou balança as mãos para cima. Então são formas que a pessoa procura se regular para sair do nervosismo que ela está no momento.
E é muito importante, Valdinei, nós, enquanto família, né, e familiares, saber identificar e ajudar também durante o tratamento e após todo o diagnóstico, saber compreender, não é? O apoio familiar, ele faz toda a diferença. Eu tenho muito que agradecer a você, Ana Grossi, pelo apoio que você já me dava antes de eu ser laudado como autista e posteriormente a isso, por mesmo sem eu entender, sem você entender, você já dava um suporte muito grande. E é importante para a pessoa autista ter esse apoio familiar, ainda mais que o autismo ele é dividido em níveis, ou nível 1 de suporte, nível 2, nível 3. Então, é interessante as pessoas eles terem esse apoio familiar, que faz toda a diferença no dia a dia. Em alguns casos, é necessário o uso de medicação a depender do diagnóstico? Sim, e a medicação ela é muito importante porque antes de eu ser diagnosticado com autismo, eu tomava muito Dorflex para dor de cabeça. Às vezes eu não sabia porque que eu tinha tanta dor de cabeça. E com o autismo e com a medicação adequada que hoje eu tomo, praticamente as dores de cabeça elas cessaram em virtude da medicação. Então a medicação ela acaba fazendo muita diferença no tratamento do autismo. Então, eu recomendo as pessoas buscarem se conhecer e não terem vergonha se for necessário tomar medicação. O que você entende como importante para que haja realmente uma conscientização sobre identificar um paciente assim e também conscientizar e diagnosticar, justo porque nós verificamos que muitas pessoas ainda entendem isso como um tabu ou algo que não existe, que é uma doencinha de mimimi, ou que até mesmo tem vergonha de dizer que é autista. Qual é o recado para estas pessoas? Primeiro, a pessoa que tem o autismo, ela já tem que vencer uma barreira interna para procurar a questão de saber se é ou não autista. Vencendo essa barreira, ela tem que vencer uma outra barreira, que é usar ou não o cordão de identificação. Hoje eu utilizo o cordão de identificação mais como uma afirmação pessoal e para as pessoas também se conscientizarem sobre o autismo de um modo geral. Hoje eu não tenho vergonha em usar o cartão de identificação, a CIP-TEA, porque eu vejo a necessidade da conscientização das outras pessoas em relação ao autismo. Como você bem disse, o autismo hoje não é uma modinha que veio para ficar, não é frescura. Realmente existem as pessoas que carecem de um suporte, seja familiar, seja médico, seja com psicólogo. Eu, particularmente, depois que fui diagnosticado com autismo, o próprio psiquiatra, ele passou que eu fizesse um acompanhamento psicológico com um profissional especializado no tratamento do TEA, e eu vejo o quão valioso foi as sessões que eu tive com a psicóloga especialista nessa área de tratamento do autismo. O quanto foi libertador para você realmente fazer o diagnóstico e se identificar? Você passou por um processo de luto ou não? Sim, esse processo de luto, ele é natural nas pessoas que estão descobrindo o autismo, que descobrem o autismo, porque o luto é no sentido assim, quem que era o Valdinei antes do autismo e quem é o Valdinei após a descoberta do autismo. Então é uma passagem normal, é como se fosse um luto, é uma descoberta que você vai se conhecendo. Aquela velha pessoa que você achava que era você acaba morrendo, nascendo uma outra pessoa, um outro Valdinei com o diagnóstico do autismo. Então, é um luto e é uma descoberta
dessa nova pessoa que surge após o diagnóstico. E você, enquanto delegado de polícia aposentado e atual advogado criminalista, realmente conhecedor do direito, o quanto isso vem impactar no mundo jurídico? Faz toda a diferença, porque hoje as pessoas que têm o autismo, muitas vezes elas não têm os seus direitos preservados. Então, muitas vezes você tem que entrar na justiça para que o Estado, o município, de uma forma geral, até mesmo as outras pessoas na sociedade possam respeitar essa condição do espectro autista. Então, você conhecendo os seus direitos, você pode buscar melhorias para você, para os seus familiares e fazer com que o seu direito seja respeitado. Como delegado de polícia, eu via até assim entre os próprios colegas dizendo que era frescura, que não era isso, que não é uma doença, mas tanto é que eu passei pela junta médica no estado do Acre, passei por uma avaliação médica por 4 médicos e uma assistente social, e realmente, além do diagnóstico do médico particular, tem a avaliação de uma junta médica, e eu posso afirmar com certeza que é libertador essa descoberta em relação àquilo que você passa e sente. Realmente muito relevante todas essas informações apresentadas pelo meu esposo, Valdinei Costa, justo porque de repente você tenha pessoas em casa ou no seu hall de amigos que são considerados diferentes, que têm atitudes sim que têm chamado atenção. E infelizmente essas pessoas não são respeitadas, não são reconhecidas e valorizadas nas suas formas especiais de ser. E vale a pena sim você orientar a buscar mais informação, conhecimento, fazer um diagnóstico preciso, porque realmente nós precisamos conhecer todos esses detalhes, tá certo? Porque é muito importante a gente abraçar o próximo, amar e respeitar acima de tudo. Eu espero que todas essas informações sejam sim relevantes para você nesse dia. Agradeço as palavras dirigidas à minha pessoa e, claro, desejamos um ótimo e abençoado dia.